exemplos então, de TI verde no negócio para você aplicar. No pré-negócio, comprar equipamentos com maior durabilidade, comparar tempo de gasto eletrônicos, divulgar aos clientes suas certificações de sustentabilidade da empresa como um diferencial competitivo. Por exemplo, ela ter as práticas sustentáveis, do 2001, você também pode ter a certificação de Green IT Citizen, e existem empresas que elas vão certificações para a sua empresa, dizendo que a sua empresa é uma empresa verde. Pessoal, isso daqui, ó, esse último tópico aqui da TI Verde no pré-negócio, está ganhando muito destaque na governança corporativa, gente. Tem muitas empresas que estão querendo ser os sustentáveis para conquistar mais clientes. Eles chegam e falam, olha, nós somos uma empresa sustentável. É bonito falar isso. É bonito uma empresa divulgar isso. Isso acaba atraindo clientes que também têm a mentalidade de sustentabilidade. E por último, lá em cima, a TI Verde no pós-negócio. Reutilizar computadores, venda ou leiloar computadores usados aos colaboradores, implantar posto de coleta de lixo eletrônico para o descarte remunerado, buscar empresas certificadoras de descarte de lixo eletrônico. O que é lixo eletrônico, como eu já falei? É um teclado, um mouse, um monitor que você não vai estar utilizando mais. Para o Green IT Citizen, isso é chamado de lixo eletrônico. Cientificamente, nós chamamos isso de resíduo eletroeletrônico. Você não vai encontrar nas literaturas científicas chamando isso de lixo eletrônico, e sim de resíduo eletroeletrônico para você pesquisar e a mais. E para a aplicação do Green IT Citizen, pesquise como lixo eletrônico. Dá uma olhada nessa figura que está do lado aqui, ó, uma lixeira verde. De repente, você pode implementar isso na empresa. Fomentar para os colaboradores trazerem até computadores, peças de casa. Você tem que pensar numa logística. Será que você tem espaço para isso? Pense para eles trazerem esses equipamentos na sua empresa e fazer parceria com outras empresas, para eles estarem retirando esses equipamentos aí da sua empresa e estarem pagando por isso. Eles vão na sua empresa, coletam. Existem empresas que eu conheço várias aqui no Brasil que eles não exigem nenhuma quantidade mínima para retirar. Só basta você a cada ligar para eles passa por e-mail o que você tem na sua empresa e eles chegam e fazem essa coleta para você. Bom, pessoal, em resumo, esse slide aqui é o que dá para você, são as dicas da TI Verde, pensando nos estágios, no pré-negócio, no negócio, no pós-negócio, que é o que dá para você implementar aí na sua empresa. Bom, aqui nós temos rapidamente, eu não vou me estender nessa parte, mas é um exemplo de um cálculo de ROI, Return Over Investment, de como você pensar no investimento em TI Verde. Aqui nós temos um investimento em TI Verde pensando na eficiência energética. Dá uma olhada nisso, aplicada na TI Verde no negócio. Isso é o que você tem que fazer numa consultoria de TI Verde. Por exemplo, um monitor de 17 polegadas de tubo consome aproximadamente 64 watts por hora. Um monitor de 17 LCD consome já 30. Dá uma olhada se você substituir os monitores de tubo por LCD, quanto que você já vai ter de economia de energia. Desligar manualmente o monitor, 0. Se você, por exemplo, trabalhar, o pessoal vai almoçar da empresa, então eu vou falar para todo mundo desligar os monitores manual, apertar o botão lá. Você não vai consumir nada, óbvio. Agora, se você deixar o sistema operacional, você configurar lá o Windows, para ele também desligar o monitor depois de um determinado tempo, consome 0,9 watts. Brilho, por exemplo, você também pode reduzir o brilho ou simplesmente você reduzir o brilho do monitor de 100% para 90%, mas também o contraste, colocar um contraste de 90%. Você já cai o consumo, olha só, de 30 watts para 18 watts. Se você reduzir mais ainda em 75% o brilho e 90% o contraste, já cai para 16 watts de potência que esse monitor vai exigir. E aí, se a gente fizer um retorno aqui, ó, avaliar isso aqui, gente, imagine isso daqui, ó. 8 horas por dia de utilização, 21 dias úteis aí no mês. Tempo de utilização vai dar 168 horas de uso regular, onde nós não desligamos os monitores na hora do almoço. Pega esse mesmo monitor aqui em cima, de 18 watts, com 18 watts de potência.
Aí nós temos aqui um cálculo simples, onde watts é igual a potência versus o tempo que ele ficou operante. Aí nós pegamos watts de 18 watts versus o tempo mensal de 128 horas, de 168 horas, que vai dar 3.024. Dividimos isso por 1.000, obtemos esse consumo de energia. Logo, o monitor com contraste de 90% vai te gerar 3.024 kW por mês. O custo da energia em São Paulo, por exemplo, por quilowatts, é de 29, se bem que agora, né, aumentou ainda mais isso, né? Aí nós fazemos essa multiplicação, nós caímos ao custo de 87. Isso vai, ou seja, se você tem na empresa 1.000 monitores, isso vai te gerar, para você alimentar esses monitores, vai te gerar um custo de R$ 870 por mês. Anualmente, isso vai ser 10.440 ano. Do outro lado, fazendo esse mesmo cálculo, só que desligando o monitor, desligar o monitor 1 hora no almoço, olha quanto que você já vai ter de economia. Você já conseguiu economizar R$ 100 por mês. Ah, Davis, mas R$ 100 por mês. Isso se você tiver 1.000 monitores, por exemplo, de LCD operando com 90% aí de brilho e contraste. Davis, R$ 100 por mês não é nada, mas já é uma fonte de lucratividade. Imagina R$ 100 por mês para você. Isso para 1.000 monitores. Imagina se a sua empresa tem várias filiais no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, é apenas um cálculo aí de ROI que nós fazemos quando nós estamos fazendo consultoria de TI verde, de Green IT. É uma coisa muito interessante, que só tem um exemplo com monitor, mas você pode seguir essa mesma linha de raciocínio para os computadores, para a CPU, para os servidores também. Avalia quanto será que o seu CPD, o seu parque de servidores aí, ele está consumindo, está gerando aí de energia, está consumindo de energia na sua conta de luz aí no final do mês. A TI Verde, ela pode contribuir significativamente na redução de energia, pessoal. Esse aqui, inclusive, ele é um dos assuntos que a gente aborda a alta administração. Se ele aplicar apenas práticas simples como essa, ele pode economizar energia. Bom, e aqui para finalizar, como nós falamos, né, estudo de caso sobre o descarte do lixo eletrônico da Universidade de São Paulo. E como eu falei para vocês, vieram pesquisadores vieram alunos lá do MIT, nos Estados Unidos. O MIT é uma das melhores universidades do mundo para se estudar tecnologia, né, TI, e vieram pesquisadores de lá para conhecer o nosso caso aqui no Brasil. E qual foi o objetivo dessa pesquisa que, inclusive, nós fizemos aqui no Brasil? Mapear como ocorre o descarte, desse caso de sucesso, dos equipamentos de informática da Universidade de São Paulo, que é o departamento lá, é o chamado CEDIR USP, e também a rede de empresas envolvidas. Qual foi a contribuição dessa pesquisa? Aqui está o link para vocês fazerem download depois. A contribuição foi introduzido novas teorias científicas sobre TI verde, relacionada a TI verde no pré, no pós e no negócio. Servir também como modelo de referência para as empresas que desejam implementar um programa de TI verde no pós-negócio, com de informática e análise de empresas recicladoras. O nosso tempo aqui, pessoal, ele é um pouco curto. Não tem como eu passar para vocês todas as práticas de sustentabilidade que vinculadas com TI, que está sendo pregada fora do Brasil, mas aqui fica a dica. Quem quiser, Davis, eu quero me especializar mais nesse assunto, estou gostando dessa palestra, me identifiquei com a parte de TI, o que você pode fazer? Você pode entrar nesse link aqui, como fazer download desse uma pesquisa bem completa, e aqui está o link para vocês também pesquisar, está o nome, o título para vocês pesquisarem no Google, o título completo. É uma pesquisa bem completa, mais de 150 páginas, ensinando passo a passo, falando dos casos de sucesso, de quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos de você implementar um programa de reciclagem de lixo eletrônico aí na coleta de lixo eletrônico na sua empresa e como que você consegue extrair lucratividade, extrair ganhos com isso. Nessa pesquisa, o que nós fizemos nessa pesquisa? Nós mapeamos todas as atividades relacionadas com o recebimento desse
como que a USP faz para receber da sociedade, dos próprios usuários da Universidade de São Paulo, como que eles tratam a reciclagem. Aqui nós temos, gente, uma visão bem detalhada. É claro que na sua empresa você não precisa ter cada uma dessas caixinhas aqui, ó, que são as atividades implementadas na sua empresa. Você vai implementar no começo um programa macro. Talvez você apenas vai colocar uma caixa e vai mandar um e-mail para todo mundo falar, pessoal, todo mundo que tiver lixo eletrônico pode estar trazendo e depositar nessa caixa aqui. Mas se um dia você quiser dar consultorias, trabalhar como gestor de sustentabilidade, aqui estão as atividades. Olha só, a USP ela trabalha como SRE, significa resíduos eletroeletrônicos. Eles fazem uma decisão, verifica se é da própria USP, se não é, trabalha, faz um agendamento, entrega lá na própria USP, fazem o recebimento, triagem, verificam se é passível de reuso. Se, por exemplo, o equipamento ele tiver passível de reuso, eles encaminham para projetos sociais até chegar no ciclo de vida. Depois que chegou no ciclo de vida, esse equipamento volta para a própria universidade, eles fazem a pesagem, desmontagem, separação dos componentes, placas, metais, plástico, vidro, descaracterização, compactação, pesagem, armazenamento, solicitação de coleta para as empresas recicladoras. Aí eles trabalham com algumas empresas recicladoras lá, que aí essas empresas elas coletam e mandam para a correta destinação, incluindo exportação. Uma coisa interessante que nas consultorias que eu também percebi, num outro programa, não da USP, existem empresas, pessoal, que a Apple, por exemplo, ela prega bastante isso, ela faz a descaracterização de equipamentos que estão visivelmente tão bons, só apresentam pequenos erros, mas eles fazem a descaracterização desses equipamentos. O que significa isso? Um equipamento ele chegou para um centro de reciclagem como esse funcionando 90%. Eles têm que chegar, os operadores, eles chegam e dão uma martelada em um celular que custa valores altos até. Eles são preparados psicologicamente para dar martelada, para quebrar. Se o equipamento funcionava 90%, depois dessa martelada, não temos garantia que não vai mais funcionar 90%. Aí, por causa também, por que eles fazem isso? Pensando em estratégias internas aí da empresa. De repente a Apple ela não quer colocar um equipamento de volta, voltar um equipamento para o mercado funcionando só 90%. Talvez isso impacte na marca. Bom, pesquisem, baixem depois esse material. Está falando sobre todas essas atividades. E para vocês verifiquem na sua empresa quais dessas atividades você pode ou não implantar aí. Do mesmo jeito também, o que você tem que avaliar nas empresas recicladoras? Não vou ficar lendo todas elas, mas aqui também nós temos as atividades que você, como gestor da sustentabilidade de TI, você pode verificar se a empresa ela está mais ou menos seguindo essas atividades. E para finalizar, já vou começar a abrir para perguntas, aí vou passar a palavra para o pessoal do Equizinho. Pessoal, algumas considerações finais sobre TI Verde. Gente, isso daqui, esse webinar não é nem 1% do que realmente tá falando sobre TI Verde, é o que é falado sobre TI Verde aí no mundo, mas já é bastante informação que, para quem não conhecia nada sobre TI Verde, já é bastante informação, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo e fiquem com essas considerações finais aqui, pessoal. O Brasil, o nosso cenário atual, o nosso país de 2014 a 2015, nós estamos vivendo crise hídrica, crise financeira, escassez de recursos naturais, aumento visível da conta de energia elétrica. Eu acabei de falar para vocês lá atrás sobre um cálculo, né, de como que você pode economizar energia apenas desligando o monitor, e ainda mais agora, com esse aumento de energia, pessoal, investir em TI Verde é para ontem. Então, pensem nessa situação que o nosso país está, pessoal. Investir nas práticas de TI Verde gera ganhos diretos e indiretos, como nova fonte de lucratividade e beneficiar o meio ambiente. Mas tomem cuidado, não pensem em ser só ambientalistas e não sustentáveis. Nós temos que garantir o tripé da sustentabilidade. A TI Verde pode ser aplicada no pré-negócio, no negócio e no pós-negócio. Pratique isso, pessoal. Pense em quais dos 3 estágios da TI Verde vocês podem chegar e aplicar a TI Verde. De repente, para você, Davis, eu trabalho muito
fazendo compras para a nossa empresa aqui na área de TI. Então você pode, volta naquele slide lá e aplique aquelas dicas na Trey Verde no Davis, não, eu sou um administrador de rede interna aqui numa empresa, eu não consigo, eu não tenho autonomia para decidir o que pode e o que não pode ser comprado para carro. Ótimo, então você pode trabalhar com a TI Verde no negócio. Você pode trabalhar na TI Verde no pós-negócios, de repente você for também tiver influência na parte administrativa da empresa. Praticar a TI Verde exige gestão de mudança cultural na organização.